Olá, seja bem-vindo ao canal Diacrônico. Eu sou Muniz Pedro, professor e editor desta bagaça. O objetivo do nosso canal é espalhar conhecimento, espalhar filosofia, ciências humanas de uma maneira leve, mas também com algum grau de profundidade aqui no YouTube. E por isso eu vou receber algumas pessoas aqui no canal. Hoje a gente recebe uma pessoa muito especial, colega de trabalho, a Cristiane Arantes. Ela é professora de História e de Sociologia em Minas Gerais e ela vem trazer uma discussão para a gente muito interessante, um debate filosófico sobre o conceito de fascismo. Aposto que vocês vão gostar. E não se esqueça de compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal, caso você não seja ainda inscrito. Sem mais delongas, roda a vinheta! O objetivo aqui é fazer uma abordagem sobre fascismo de um ponto de vista filosófico e sociológico. Eu vou abordar com vocês as características do fascismo e a ideia do totalitarismo. Vou utilizar 3 bibliografias básicas de Robert Paxton, que é o livro Anatomia do Fascismo, e 2 livros da filósofa judiana Arendt, são As Origens do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém. O objetivo aqui, como eu disse, ele é mais filosófico, então não vou me atentar a escrever com detalhes o processo histórico, tá? Fazer uma abordagem para vocês conhecerem esses conceitos, compreendê-los e entender essas características, até para a gente fazer uma relação com a possibilidade de existir algum resquício ou práticas fascistas na contemporaneidade, no século XXI. Para isso, ao final, eu vou trazer 2 críticos literários norte-americanos, Fredric Jameson e Stephen Greenblatt, para pensar um novo fascismo ou nova configuração fascista na atualidade. Quando a gente fala em fascismo, temos que ter em mente que é muito difícil você definir, trazer uma definição fechada para o fascismo. E é exatamente por isso que abre precedente para, às vezes, vulgarizar tanto esse conceito. Porque o fascismo ele teve uma capacidade, desde o século XIX, desenvolvimento do XX, quando se torna de fato um regime, e ao longo do tempo, de se reelaborando por uma série de questões, tanto históricas quanto as circunstâncias, quanto as questões políticas, sociais, econômicas e culturais. Então é difícil trazer uma definição fechada. E também é interessante percebermos isso para pensarmos a possibilidade até de um novo fascismo ou de um neofascismo, que é o que a gente vai discutir depois. Mas o que podemos apontar? O nacionalismo exacerbado, uma quebra das convenções legais, um desenvolvimento desenfreado de atitudes violentas em relação àqueles que eram considerados inferiores ou opositores. Outra questão também, uma ausência de crédito nas verdades, tanto científicas quanto legais, e um estado de guerra permanente. E como isso vai alterar desde o século XIX até o XX e até o final dos regimes fascistas, que datamos aí de 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, mas não quer dizer que esses sentimentos morreram. O que vai alterar ao longo do tempo, à medida que eles vão adquirindo cada vez mais adeptos e cadeiras até se transformar de fato num regime fascista e nazi-fascista. Uma das características muito importantes que nós temos que elucidar no que alterou na sociedade foram as fronteiras entre o público e privado. Por que é interessante e muito importante que saibamos disso? Porque o Estado, em nome desse sentimento de coletividade,
anula a ideia do indivíduo, que era uma característica e um sentimento e um valor burguês, né, do indivíduo que consegue ascensão social, que muda a sua vida por ele mesmo. Não, o indivíduo ele vai se anular em prol desse Estado. E o Estado vai começar a interferir em praticamente todas as esferas da vida social. Vocês já devem ter estudado com Weber, né, o processo de racionalização da modernidade, onde as esferas da vida social elas vão estar separadas, ainda que sejam importantes na vida do indivíduo, como o papel da igreja, o papel do Estado, o papel da família, o papel das instituições financeiras, o papel do trabalho na vida da pessoa. Não, com o fascismo e o nazifascismo, também o stalinismo, o Estado vai romper essas fronteiras entre o público e privado e vai começar a ditar, por exemplo, em relação às religiões, em relação à função da mulher, à função do homem. Ele vai interferir na vida privada, nas escolhas individuais. A prática da cidadania, que outrora era sempre pensada como a reivindicação de direitos e cumprimento de deveres diante de um projeto humanista e nacional, vão ser substituídas por uma cidadania em que você é reconhecido como cidadão à medida que você participa, você cultua e você se anula diante desse Estado. E aí as cerimônias públicas vão se transformar em momentos muito importantes, porque ali o momento de adoração desses líderes, e aí eu estou falando não tão somente de Mussolini e Hitler, estou falando de Stalin também. Essas cerimônias eram ali o momento em que o indivíduo vai se colocar em prol da coletividade, para que o mundo flua de acordo com esses termos. O mundo não, né? A nação flua e posteriormente o mundo, porque aconteça da forma como a qual eles acreditavam. O ensino vai ser um ensino voltado sempre para a guerra, isso vai ser muito importante para eles, principalmente para os homens. Vão ter uma série de investimentos nas escolas que valorizam as práticas militares, em detrimento de questões científicas ou de uma preparação para o mundo do trabalho. Essa preparação para o mundo do trabalho até deveria acontecer sim, mas essas indústrias, esse mundo do trabalho também vai ser voltado para as chamadas estatais. Principalmente o investimento em indústrias de produção de armas, na indústria bélica. Agora vamos tratar um pouco das leituras filosóficas sobre as experiências fascistas e a introdução de um conceito muito caro à filosofia, tanto a vocês, alunos do ensino médio, quanto aos cursos superiores em humanidades, a ideia do totalitarismo. Esse conceito é um conceito que sempre remetemos à filósofa que a gente vai tratar agora, Hannah Arendt, mas não foi um conceito inaugural na obra dela. Mas ela vai desenvolver de uma forma muito profunda para pensar essas experiências em Alemanha e especialmente na Rússia, para demonstrar como funcionava, né, como foi possível esse totalitarismo nessas duas experiências. Lembrando que o tipo ideal, né, e aí fazendo uma leitura weberiana, o tipo ideal de Estado totalitário para Arendt foi o stalinista. Mas quer dizer que o conceito não pode ser aplicado à experiência nazista? Sim, ele é aplicado. Essa teorização que Arendt vai fazer se confunde com a própria biografia da autora. Ela era judia e ela refugiou nos Estados Unidos durante a ascensão de Hitler para não ser perseguida, né? Sofreu perseguição e aí morou muito tempo nos Estados Unidos. E lá, após o final da Segunda Guerra e o fim do governo nazista, 10 anos depois ela vai publicar, fazendo essas reflexões, o livro As Origens do Totalitarismo, e ela vai ter uma atuação também muito importante como uma
repórter de um julgamento de Eichmann, que foi um agente do Estado que foi responsável, contribuiu aí para a morte de milhões de pessoas em campos de concentração. E a discussão dela vai se confundir então com a sua biografia enquanto sujeito histórico, enquanto filósofa, e enquanto alguém que observa e sofre, né, esse processo de ascensão nazista. E ela vai aplicar, então, esse conceito de totalitarismo. Ele podemos classificá-lo como uma espécie, isso são palavras dela, o funcionamento da dominação total. Para entender esse conceito de dominação total, é interessante, ela vai diferenciar as tiranias, os governos autoritários e o fascismo na própria Itália. Ela vai dizer que as tiranias, por exemplo, muito comuns na antiguidade, elas se pautavam na perseguição, na guerra, no terror contra os inimigos claros de governos autoritários, de agentes do Estado autoritários, em ditaduras, em reinados. Já o fascismo, para ela, não se aplica ao conceito de totalitarismo, porque ela acredita que o fascismo era um desejo da classe dominante e desses agentes que atuaram na Primeira Guerra Mundial, que se opunham especialmente a um projeto socialista ou anarquista e até liberal de governo, uma quebra dos padrões da liberdade burguesa. Então ele não seria aplicado ao conceito de totalitarismo. Mas por que, então, a experiência nazista e stalinista se aplicaria a esse conceito? Porque, de acordo com ela, houve a disseminação de uma cultura de terror, não se restringiu aos oponentes. Ela se pulverizou na presença do Estado em todas as esferas da vida do indivíduo. O Estado, ele se alça, ele é maior do que qualquer individualidade. E sendo maior que qualquer individualidade, ele vai ferir praticamente de forma total a liberdade das formas mais singelas quanto as mais complexas. É como se há um processo de atomização do indivíduo, porque os tentáculos do Estado, ele vai interferir completamente no comportamento do indivíduo, que vai inviabilizar qualquer tipo de liberdade ou de manifestações de liberdade, tanto em relação à religião, quanto em relação às manifestações públicas ou privadas. E aí, isso é muito complicado porque explicaria, de acordo com Arendt, experiência, inclusive, de quem foi enviado aos campos de concentração, né? Porque essas pessoas, especialmente esses judeus tão numerosos, não fizeram algum motim, não resistiram. Porque, de acordo com Arendt, toda a sua identidade enquanto indivíduo, a sua espontaneidade, foi anulada nesse processo de terror generalizado. E esse terror não é só contra esses inimigos que eram os judeus, não é só contra os opositores ao projeto comunista na Rússia stalinista. Não, ele era inclusive entre agentes colaboradores do Estado. O Estado, a polícia, a KGB ou a Gestapo, não havia ali um sentimento de confiança e de solidariedade. Era uma espécie de guerra de todos contra todos. Aquele que outrora era um carrasco, em algum momento ele seria vítima por esse terror generalizado, onde a violência ela é exacerbada quase que infinitamente. E aí dá a possibilidade de um Estado também exercer essa dominação total sobre o coletivo, sobre a individualidade e sobre o mundo. Porque se essa verdade nazista ou stalinista ela é mais importante do que qualquer individualidade, então o resto do mundo também precisa conhecê-la. Então não seria um imperialismo, seria um domínio total daquela área circunscrita, daquela nação
nação que circunscreve aquele regime, mas também do mundo. Por quê? Isso justificaria, né, a anexação, a disputa por outros territórios. Em linhas gerais, Arendt vai concluir que seria então uma quebra de todo e qualquer tipo de racionalidade nas relações sociais e inviabilização de sentimentos comuns aos humanos, sentimentos de compaixão, de dor, de empatia. Essa seria a grande sacada do Estado totalitário. Em conclusão, pessoal, quando nós falamos então de Estado totalitário, o indivíduo, ele então é anulado, ele é sacrificado de todas as formas e capaz de sofrer e de cometer todas as atrocidades possíveis entre os seus iguais e entre aqueles considerados inimigos, ou talvez até inferiores, como no caso da ideia arianista desenvolvida pelo antissemitismo preconizado pelo governo nazista. Quer dizer que esses indivíduos, então, sendo capazes de sacrificar a si, aos seus iguais, e aqueles que eram considerados diferentes, eles são seres carrascos ou diferentes entre si? Não. Arendt vai perceber durante o julgamento de Eichmann que ele era um cidadão comum, um cidadão com características de uma pessoa popular, simples, sem muitas reflexões. Quer dizer que essas pessoas são carentes de humanidade? Não necessariamente. Quer dizer que elas são pessoas comuns. E sendo comuns, o grande embate, e aí Arendt vai inclusive frustrar a comunidade judaica, ela vai dizer que essas pessoas que nós podemos cometer esse tipo de, todo e qualquer tipo de atrocidade. Todos nós somos fascistas, nazistas, em potencial. E aí entra uma outra discussão que é muito atual sobre ainda a questão judaica, que é o Estado de Israel e como ele desenvolve uma série de atentados e de todas as formas incorporam as áreas palestinas e tentam inviabilizar as formas de vida e de sobrevivência dessa população na faixa de Gaza. Mas Arendt em Eichmann em Jerusalém não vai entrar nessa discussão, mas ela vai chamar para reflexão de que não são carrascos, não são pessoas incomuns, somos nós, pode ser todos nós. Podemos ter esse tipo de impulso destrutivo que desenvolve atos de atrocidade numa ideia e numa prática de terror generalizado. Há uma outra discussão também em termos cinematográficos, só como indicação, no documentário Noite e Neblina, em que o diretor vai fazer essa reflexão. Eles vão demonstrar como era o sistema, a indústria de massacre de especialmente judeus dentro dos campos de concentração e terminar o documentário se perguntando, nas ruínas desses campos, será que não podemos encontrar em nós mesmos esses fascistas ou nazistas em potencial? É uma discussão. E isso linka, então, com a própria atualidade ou não de grupos fascistas e neonazistas. Para pensarmos um processo ou uma possibilidade de ascensão de neofascismo, eu quero chamar a atenção para um autor chamado Fredric Jameson, conforme combinamos lá no início. O Jameson ficou muito famoso por esse livro, Pós-Modernismo, a lógica cultural do capitalismo tardio, onde ele vai entender que vivemos um momento pós-moderno, em que estaríamos num terceiro estágio, cuja principal característica é o consumo de uma série de produtos culturais, seja de mídias quanto de pensamento que uniformiza a arte e inviabiliza o desenvolvimento de estilos que não sejam estilos
estilos repetitivos ou estilos totalmente diferentes e que possibilite ao indivíduo pensar a sua própria realidade e transformá-la. Só que ele vai entender que a cultura de massa ela seria capaz de politizar a sociedade a ponto de fazer com que ela repense as bases em que elas estão inseridas e tentar fazer uma transformação social que altere a estrutura econômica. É um autor marxista, embora muitos críticos não o considerem marxista, porque ele é muito transdisciplinar, ele transita do cinema para a literatura, para a psicologia, para a filosofia, para a sociologia e atualmente escreve muito sobre a capacidade de uma nova utopia. Mas claro que isso tem a ver com a ideia que ele vai ter de ascensão de um novo fascismo, mas de acordo com Jameson, a ascensão de um novo fascismo está diretamente ligado à estrutura econômica que foi desenvolvida após o processo de globalização, que é um processo que ele trata nesse livro e em vários outros ensaios. O que a globalização possibilitou? Possibilitou que diferentes formas de arte e de produtos circulem, inclusive pessoas? Sim, mas ela promoveu a dificuldade entre movimentos sociais, entre minorias, de conversarem entre si e alterarem a estrutura econômica que é comum a todas as formas de opressão. Sendo isso foi possível, de acordo com Jameson, a partir de um novo fascismo ligado ao mercado financeiro. Esse mercado financeiro, com a globalização, ele conseguiu expandir determinados conglomerados, construir novas corporações e construir novos lobbies. Esses lobbies vão fazer com que determinados líderes e pautas se voltem sempre para um projeto neoliberal e um discurso que coloque a responsabilidade pelos problemas, por exemplo, que os Estados Unidos passam ainda, a questão da saúde pública, que não é pública, é privada e é caríssima, a questão da moradia, seja transferida para o indivíduo novamente. E como essa financiarização do mundo que ele vai falar vai ser aceita? Primeiro, um descrédito pelas convenções, né? Se estamos mudando fronteiras, como que nós vamos atender aos problemas locais, aos problemas nacionais? E aí, isso produz uma outra chamada nacionalista. Determinados indivíduos e políticos ascendem com um discurso nacionalista que busca resolver esses problemas internos, e aí há uma revolta contra essa globalização, principalmente essa globalização do ponto de vista de circulação de pessoas, de quebra de preconceitos. Esses conglomerados, né, e essas grandes corporações, de acordo com Jameson, vão estar por trás da produção, inclusive, de verdades. Sabemos que as redes sociais, e de acordo com Jameson, ele vai mostrar isso de uma forma muito clara, elas são um espectro dessa lógica do capitalismo, né? As marcas de celulares, as redes sociais, isso gera bilhões. Só que há um objetivo em determinadas corporações para vincular determinadas verdades. E essas verdades muitas vezes vão motivar movimentos violentos, vão rechaçar os benefícios dessa globalização. E esses grupos majoritários não vão aparecer, porque eles vão se juntar e se representar a partir de bancos, vão criar determinados lobbies e jogar para a sociedade e para o indivíduo a possibilidade de resolver os seus problemas estando e se adequando a esse mercado financeiro. Isso é muito presente hoje no Brasil. A classe média está deslumbrada em poder fazer investimento, ganhar dinheiro sem trabalhar. Então essa financiarização do mundo, ela vai contribuir para patrocinar reformas neoliberais e indivíduos e políticos como Trump, por exemplo, com um discurso mais fechado, um discurso nacionalista e ao mesmo tempo imperialista. E esse discurso vai chamar para resolução dos problemas sociais em relação, por exemplo, à saúde ou ao desemprego, à falta de moradia,
a partir de reformas do Estado, investimentos do Estado na sociedade? Não, vai ser diminuindo salários, vai ser a partir de uma chamada não de estado de bem-estar social, mas uma chamada de responsabilização do indivíduo pela sua própria vida, retirada de investimentos do Estado, e isso patrocinado por lobbies que não querem, por exemplo, a implantação de um sistema de saúde, a exemplo. Então, de acordo com Jameson, vão se criar esse ódio pela globalização, que também podemos elucidar pelo próprio Brexit. Esses conglomerados, eles vão patrocinar uma série de rede de informações que o Jameson vai chamar de novas mídias, que devem ser examinadas tanto à luz dessas verdades que são produzidas, mas que são na verdade mentira, mas ele pensa também esse fenômeno psicológico de que as pessoas muitas vezes sabem que é mentira, mas aceitam porque convém com seus anseios, sua forma de pensar o mundo. Ao mesmo tempo, o patrocínio, né, e a inviabilização de discussões que atendam a todas as classes sociais. Então, novamente, um discurso identificado como esquerda é colocado como inimigo. Então, para a classe financeira e para esses grupos, esses grandes conglomerados, antes uma pessoa como Trump ou Bolsonaro do que projetos de investimento do Estado na população, que é tido como projetos de esquerda, porque os projetos de esquerda são os verdadeiros inimigos e estão diretamente ligados a essas ideias de humanidade que a globalização propiciou a partir das suas conexões e trocas culturais. Pessoal, outra bibliografia que eu gostaria de chamar a atenção é um livro de um crítico literário, outro norte-americano, Stephen Greenblatt. O livro chama-se O Tirano. Nesse livro, ele aborda várias peças de Shakespeare para pensar a tirania, que era narrada nessas peças de Shakespeare, cuja motivação principal do livro foi desenvolver alguma coisa porque ele estava muito preocupado com a ascensão do Trump nos Estados Unidos. Mas em momento algum no livro, ao trabalhar essas peças e a tirania nas peças de Shakespeare, ele vai fazer uma alusão ou citar o nome do Trump, mas ele vai trazer algumas alusões que são muito interessantes. E se vocês me permitem, eu vou ler um trechinho para vocês refletirem. Veja só. Existem momentos em que se espera que os líderes mantenham uma certa consistência nas suas posições e sejam responsabilizados por quaisquer mentiras que digam. Mas agora nós vivemos num tempo de extrema falta de vergonha. Por toda a nossa volta, podemos ver por nós mesmos um dos mecanismos-chave que Shakespeare percebeu na ascensão dos tiranos. As mentiras de um demagogo, mesmo quando são claramente percebidas como mentiras, não a derrubam. Pelo contrário, os seus apoiadores abraçam alegremente o prazer peculiar de compartilhar da fraude, de entrar em uma fantasia, liberando sua avidez e sua agressão. Isso é muito interessante porque nós sabemos que na ascensão dos fascismos, a ideia de uma verdade, quando o líder dizia alguma coisa, isso não era discutido. Talvez o fenômeno do novo fascismo é que essas figuras, como Trump, como aqui no Brasil, mentem o tempo todo e os seus apoiadores não se incomodam com essa mentira. Porque essa disseminação de mentiras e inverdades fazem parte da própria dinâmica do líder. Em um momento pessoal, numa rede social, uma vez uma pessoa me falou, um apoiador do atual presidente no Brasil, que isso era um jogo e que fazia parte e que era importante que essa disseminação de inverdades acontecesse porque faz parte da própria dinâmica desse poder, desse jogo de xadrez. Nesse livro, Greenblatt não vai aparecer trazendo uma fórmula para a superação desses tiranos, que ele chama de tiranos. Lembra que
Porque Hannah Arendt, ela não chama essas figuras de tiranos, ela chamaria, no caso, com as características, né, comuns desses líderes atuais, chamaria de fascistas, mas provavelmente não de tiranos, porque a tirania é sempre contra o opositor. Quer dizer que os fascistas não? Sim, eram sempre contra os opositores, mas isso se disseminava, né, no próprio corpo aí do poder. Isso também seria em algum momento aos apoiadores. É interessante também nessa obra do Greenblatt que ele vai tratar dessa questão dos personagens que fazem parte de uma base de governo tirânico cuja função é exatamente disseminar essas mentiras. Como isso sendo a própria base de sustentação e de um mecanismo, inclusive, de controle social desses tiranos. Todas essas reflexões são interessantes porque nós estamos sempre nos perguntando, estamos vivendo num estado fascista ou num estado neofascista? Pensem, se nos fascismos, no nazismo, no stalinismo, era importante a propaganda, hoje ela também é, só que aparece de novas formas, são novas tecnologias. A intromissão, uma tentativa perene do Estado interferir em assuntos do ambiente privado, sim, o Estado quer definir as cores que as crianças vão utilizar, quer definir a contracepção dos jovens, opções entre ter uma vida sexualmente ativa ou não. A questão da religião, que tem sido uma tônica entre os apoiadores desses governos, e a presença desse capital financeiro que dá uma espécie de cobertura e faz lobbies para que os seus anseios sejam atendidos a partir dessas lideranças. Essas lideranças também se colocam como antissistêmicas, também tem um inimigo comum que seria a esquerda, e também esse capitalismo mais humanista, liberal, com convenções em que não se pode agredir as pessoas por pensarem diferente. Então são várias similitudes que a gente encontra para pensar o nosso momento. De acordo com Hannah Arendt, atualmente, então, não estaríamos num estado totalitário, embora outros sociólogos vão pensar o mecanismo de circulação de ideias e informações não como um novo fascismo, mas como algo que prende aí as massas sociais em determinados tipos de verdades ou códigos culturais. Bem, eu espero que vocês tenham acompanhado. Vou colocar todas as bibliografias que foram utilizadas aqui. Se quiserem continuar com o debate, dúvidas, eu espero que tenha contribuído essa aula um pouquinho com a vida de vocês. Bons estudos. Abraço a todos.